Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez iniciando a nossa reunião de segunda-feira aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E é com muita alegria que recebemos todos os amigos, já há alguns anos aqui no nosso trabalho. E é com muita satisfação que nós temos hoje, inclusive, uma colega nossa de um outro centro, que está estreando hoje aqui na nossa reunião, a Ana Maria Oliveira. Ela é do Centro Espírita Miguel, pertinho da gente aqui, de Abolição. Então, esperando que todos estejam bem, eu vou ler a página para a noite de hoje, para abrir a nossa reunião. Chama-se Aflição e Tranquilidade. Eu escolhi a dedo assim, uma coisa que tivesse mais ou menos a ver com o nosso tema de hoje. Bem-aventurados os que choram. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, gerando intranquilidade, né? Há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam, inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho, do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Ceifa de luz, não é? De Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos iniciar, né, nesse nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus, ao nosso querido Jesus, nosso amigo incondicional, né, de todas as horas, a querida Maria Santíssima, Mãe de Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, o mentor de nossa casa, aos amigos espirituais que prepararam
para nós esses momentos de paz, de estudo, de ligação afetiva. Agradecemos do fundo do coração essas oportunidades de estarmos aqui, recebendo os amigos no ideal, né, para conversarmos sobre as questões humanas que tanto nos afligem. Então, nós agradecemos e pedimos que todas as vibrações de luz desse momento em que estamos aqui, com o coração entrelaçado, possam ser levadas ao nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, ao Centro Espírita Miguel, aos nossos lares, aos nossos amores, aos nossos vizinhos, enfim, a todos aqueles que estão no nosso coração, a todos aqueles que necessitam muito dessas palavras e desta consolação. Graças a Deus, Jesus, muito obrigada, assim seja. Então, meus queridos, Lúcia chegou Cristina, chegou a Ângela, o Fernando, a Ivone. Estamos aqui, então, mais uma vez para esse estudo, e eu quero apresentar para vocês como... Vamos fazer de conta que nós estamos na Rádio Rio de Janeiro ouvindo a rádio, a voz da Ana Maria Oliveira. Teve um probleminha na parte de vídeo, não tem problema nenhum. E eu queria que você se apresentasse, Ana, para a gente. Boa noite a todos. É uma alegria, né, estarmos juntos, falando de doutrina espírita, que eu gosto tanto, né? Todos estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Acho que sim. Ótimo, ótimo. Eu, infelizmente, não vou poder aparecer para vocês me conhecerem, né? Pelo menos no vídeo, mas com certeza, se vocês gostarem, né, da minha apresentação, eu voltarei e nós, então, estaremos nos apresentando mais de perto, né? Eu trabalho na Casa Espírita Miguel já há algum tempo, né? Gosto do que eu faço. Eu acho que a gente, como o assunto de hoje, que é muito difícil, né? Como você falou, Jurema, é um assunto que provoca em nós, assim, muito incômodo até, né? É, Mesmo porque em nossa família nós já tivemos casos, né? E são dores, né, que muitas vezes a gente demora a, a, assim, a passar, né, a superar. Então, na verdade, nós escolhemos falar da loucura, né, e do suicídio, onde Kardec, no capítulo 5 vem nos alertar, né? Isso ele faz bem didaticamente. Ele vem apresentar esse tema um pouquinho antes dele trazer as instruções dos espíritos, que é o bem e o mal sofrer, não é? Ele, então, é o último item que ele traz, inspirado pelos nossos amigos espirituais, não é? O objetivo do nosso estudo você vai quer que eu já ser vá exatamente. passando? Você quer que eu vá Ah, se, passando, Ana Maria? Já é, posso gost... abrir? Seria bom se você quiser passar, né? Não, vamos Então, passar. o, o objetivo do nosso estudo, né, é a gente refletir sobre essas causas do suicídio da loucura, mas principalmente ressaltar esses meios, né, gente? Os meios que a gente pode evitar, que a gente pode principalmente auxiliar, não é isso? Porque o mais importante é isso, é a gente auxiliar aqueles que estão a caminho conosco, né? E a gente procurou fazer um estudo mostrando exatamente esse olhar que a gente precisa ter, tá bom? O primeiro ponto, né, que a gente começou aí refletindo é com relação ao que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Qual é o objetivo dessa minha chegada a esse planeta que me traz assim muitos desafios, né? Que faz com que a gente fique às vezes muito incomodado, né? A gente fica, ai, puxa, como está difícil. Muita gente fala, né? Como está difícil, que na verdade não está difícil, tá trabalhoso, não é isso? Então dá trabalho viver nesse planeta, né? Pode passar.
dá trabalho viver nesse planeta, por quê? Porque nós enfrentamos muitos desafios. Então, nesse terceiro slide, que nós fazemos essa pergunta, não, anterior, eu citei exatamente a questão 132, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Essa pergunta, para mim, ela é muito importante, acho que para nós, né? Porque ele traça ali dois objetivos. O mais importante é para auxiliar em nosso progresso, né? Para que a gente chegue à meta, que é a perfeição. Mas o segundo ponto, que é tão importante quanto, é exatamente fazer parte da obra da criação. E fazer parte da obra significa eu saber me relacionar com aqueles que estão junto comigo, né? E, principalmente, relacionar-me comigo mesma, não é? Essas questões, elas precisam ser refletidas até para que eu compreenda a lei de causa e efeito e tantos outros conceitos trazidos pela doutrina, né? É importante esse livro, essa questão do Livro dos Espíritos. Seguindo um pouquinho mais, nós trouxemos aí, a seguir, né? É qual é assim o objetivo, né? A gente vem trazendo exatamente que é evoluir, e uma gravura que eu gosto muito, até que eu chegue a essa evolução. A gente está percebendo que o nosso planeta, tecnologicamente, ele está, assim, muito bom, obrigado, né? Pode seguir, Jurema. Então, o objetivo é exatamente isso: acumular conhecimento, sabedoria, discernimento. Esse acúmulo não é para dizer que eu sei, mas sim para que eu utilize na minha meta que vou evoluir, né? Com certeza. Então, eu vou elaborando em mim tudo o que eu preciso para chegar à perfeição, ok? Seguindo mais um pouco, eu trouxe uma, não sei se vocês conhecem, claro que deve conhecer, né? O Jorge Andréa, né? Um amigo muito querido, né? Que ele frequentou muito tempo o Leon Denis, eu frequentei o Leon Denis durante muito tempo, e ele tinha uns estudos que ele trazia para nós, e ele apresentava sempre, a gente chama da figura das gotinhas, né? E nessa figura, ele vem a explicar exatamente esse acúmulo de aquisições de conhecimento. Quando ele fala, né, igual o Joana de Ângeles também nos diz, que a meta é chegar a esse self, né? Quando eu chegar a esse ponto aqui, tudo bem resolvido, eu não preciso mais reencarnar, não é verdade? Mas enquanto eu tiver no meu inconsciente passado algumas questões já resolvidas, mas tenho muitas outras sem resolver, e ele colocou, para exemplificar essas sem resolver, essas gotinhas mais escuras. Ele nos dizia que quando eu reencarno, né, quando eu chego ao corpo físico, eu trago para as minhas experiências na minha persona, né, experiências negativas, mas também trago muitas positivas. E muitas vezes eu consigo transformar essas experiências ruins, negativas, em coisas boas, retornando ao meu inconsciente passado. Mas, na maioria das vezes, eu tenho alguns equívocos, né? Eu não consigo dar conta daquele planejamento que foi tão bem preparado, e elas retornam lá no meu inconsciente passado, como arquivo das experiências adquiridas, né? E daí eu preciso de novo voltar, né? É um ida e vinda, como a gente sabe, até que eu consiga realizar tudo isso que eu vim fazer, né? Essa, vamos dizer, purificação, né? Do meu perispírito, essa vibração mais leve, mais tranquila, né? E tudo resolvido, eu chego a esse meu inconsciente puro, que é o self. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar? Porque não é palestra, né, Jurema? É uma conversa junto aí. Tá bom? Ficou Vamos claro esse continuar, aqui? que depois, ao final, a gente pode perguntar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, continuando a nossa reflexão, né, em torno do que Jorge Andréa trouxe, né, a gente vai pensar no que Kardec traz no Evangelho.
ele fala do suicídio e da loucura. Então, a gente trouxe uma definição aí. O suicídio é uma atitude individual, de livre-arbítrio, de extinguir a própria vida por ato deliberado, podendo ser causado, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero e sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. E a loucura é um distúrbio, né? Alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar e sentir e agir. E aí a gente fica pensando, que loucura que Kardec falou, né? Então a gente vem exatamente em cima do que Kardec trouxe, distinguir essas duas causas da loucura, né? Porque ele fala de uma delas, ele não fala dessas duas. Então, a gente vai ver no próximo slide que a primeira causa da loucura é uma afecção do cérebro, né? Que vai perturbar o espírito. Então, a criatura tem um problema qualquer lá no cérebro e ela fica enlouquecida, tá? Já a segunda manifestação, né? Ela é espiritual e ela é a mais frequente, olha, são perturbações do próprio espírito, né? Que não sabe lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam esse estado de perturbação. Então, nós vemos aqui, né, que são duas causas importantes, né? E se a criatura ela não tem nenhuma afecção no cérebro, né? Nenhuma anomalia ali para se perturbar, e a segunda, como sendo mais frequente, imaginamos o quanto nós já passamos por desafios, por dificuldades, e às vezes a gente até tem essa fala, e já estava enlouquecida com tanto problema, né? A gente percebe esse comportamento. Dando continuidade, nós vamos ver que Kardec vai exatamente nos falar dessa segunda, né? Ele vai nos dizer, com relação ao suicídio, né? Ele vai nos falar essa causa segunda, né? É essa loucura que Kardec fala, né? Possíveis de serem evitadas com o conhecimento do Espiritismo, né? Então, ele vai exatamente lembrar para nós que, claro, que o Espiritismo não salva ninguém, todo mundo sabe disso, mas com esses conhecimentos pode ser evitado, né? Então, ambos, né, vão acontecer pelas fraquezas, né, do homem, que tem essa dificuldade de enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais, nesse mundo de expiações e de provas, né? Então, é comum, né, ainda para espíritos imperfeitos como cada um de nós, nesse processo, né, em que estamos construindo a nossa moral, a nossa parte moral, que é complicado mesmo, né? Então, nesse amadurecimento, nessa construção, muitas vezes, né, ficamos realmente desarvorados, desequilibrados, tá? E Kardec vem exatamente dizer para nós, quando ele inicia, né, no próximo ele vai falar isso, a gente vai falar isso, quando ele inicia o nosso item 14, né, quando ele diz que a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé do futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. E aí nós escolhemos colocar para a nossa reflexão também, né, essa, essa fala, né, que está nesse slide, né, que ele, quando ele nos diz que a maioria dos casos de loucura se deve a essa comoção, né, produzida pelas dificuldades trazidas pelo espírito. A Jurema já adiantou aqui para nós, né, no próximo slide, uma pesquisa fresquinha, foi trazida em setembro de 2023, que são alarmantes, né, gente? A gente precisa fazer muita prece nessa hora, né? Aí, a cada 40 segundos, olha só,
uma pessoa comete suicídio no mundo. Outra coisa que eu pesquisei e encontrei, que o país onde temos mais mortes é a Coreia do Sul. Olha, muito difícil, né, gente? Outra coisa importante nesse slide é que o suicídio é uma questão complexa. Por quê? Porque muitas vezes ele não é contabilizado, tá? Porque às vezes a criatura suicida-se e aí no atestado de óbito não consta como tal, né? Então, ele é uma situação complexa, né? Os esforços necessitam de uma coordenação múltipla, né? De vários setores da sociedade. Eu pesquisei muito, eu não sei se vocês conhecem o livro do André Trigueiro, Uhum. Viver é a Melhor Opção. Esse livro é muito interessante e ele traz assuntos importantes para a gente refletir. Embora, né, eu tive que atualizar, porque ele já está com números muito atrasados, vamos dizer assim, né? Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso tudo dados bastante atuais, né? É um fenômeno que afeta todas as regiões do mundo e também todos os grupos de idade, tá? Nós tivemos há pouco tempo uma notícia de um senhor de 85 anos que cometeu suicídio, né? É uma epidemia que cada vez mais se estende aos jovens, né? Os jovens, a gente precisa ter muito cuidado, e eu faço parte de um grupo de dependência química, né? E nós tivemos também há pouco tempo a filha de um companheiro, né? Ela apenas com 7 anos ela cometeu suicídio, né? A dor de ver o pai sofrer, né? Aquela dificuldade, né? Nós tivemos todos as condições, né, ali, tentamos evitar, mas foi inevitável, né? Isso foi muito doloroso para cada um de nós. Então, segundo a OMS, né, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Olha só. Gente, é muita coisa, né? Lembrando novamente que mundo nós estamos, né? Provas e expiações, tá? E aí, complementando, né, esse slide, né, a ocorrência de suicídios, ela vem aumentando 60%. Olha só, porque a vida vai ficando mais complexa, vai ficando mais difícil, as criaturas vão ficando mais desiludidas, a busca por um segmento religioso, né, para dar um sentido à vida, tudo isso vai provocar na criatura uma dificuldade de compreensão dessas questões, né? E outra coisa difícil é que, para cada suicídio, ao lado disso, existem 20 que foram fracassadas. Olha, eu trabalhei também muito tempo no CVV, que vocês conhecem também. É, e lá no CVV, a gente chegou a atender um companheiro, né? Que dizia, vou me jogar daqui, e a gente tinha comunicação entre nós, a gente ficava numa sala, não sei se alguém aqui já trabalhou no CVV, não sei como é que é agora. Então, cada um tinha o seu lugarzinho de ficar, porque é bem sigiloso, aí as informações são sigilosas, né? E aí, eu me lembro que um companheiro estava atendendo, e ele dizendo que ia suicidar-se, e ele começou a escrever no papel. Aí passou o papel e foi conversando com o rapaz. E aí, você me passa o seu endereço, que a gente vai vibrar por você. E nessa conversa, ele passou o papel e foi evitado esse suicídio, porque entrou-se em contato com os bombeiros, né? E ele acionou lá direitinho, o CVV tem esse contato direto, e foi, graças a Deus, não, ele não cometeu. Mas existem assim, outros exemplos em que não tem como a gente dizer que não vai conseguir, né? Outros dados, já um pouquinho mais antes, né, em 2019, né, eu trouxe até para a gente refletir, quando esse dado diz, né, que supera a morte por homicídio
por doenças como câncer de mama, tá? Até hoje. Olha que coisa, né? E olha que homicídio é o que a gente mais encontra, né, gente? A gente ouve muitos casos de homicídio, certo? E aí a gente vem para o Brasil, que é o que nos interessa, né? Como é que anda o Brasil nessa história, né? Então, no Brasil, se aproxima de 14 mil casos, né? Por ano, 38 pessoas. Não é o mais sério, mas aí a gente vê que ainda tem bastante índice, um índice bastante alto, né? E essa pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi também em setembro de 2023, diz para nós que houve assim uma relação com o Covid-19. Por quê? Por causa do medo, do sofrimento, né? Do isolamento das pessoas. Nós somos seres sociais, né, gente? E aí esse isolamento agravou a solidão, né? Tudo isso. Ok? Ficou claro? E aí eu trouxe o mapa do Brasil para vocês verem, né? O Rio Grande do Sul é a região que mais tem esse número, né? E aí, o governo gaúcho, inclusive, eu tenho amigos gaúchos, eu fiz um trabalho espírita ligado à União Dele durante muito tempo, naquela área lá da plantação de fumo, né? E é muito triste o que a gente vê por lá, né? E eles acreditam, né, que esse plantio, esse isolamento também lá na agricultura, cidadezinhas, eu fui a cidadezinhas muito pequenininhas, né, em que eles ficam com muita depressão, né, e com isso eles acabam cometendo suicídio. E o governo gaúcho, então, desenvolveu esse plano, iniciando em 2022 e vai até 2025, tendo assim uma atenção maior para essa população, para ver se diminui esse índice, tá? Para ver se consegue, né, trazer uma qualidade de vida melhor, ok? Tá? Eu fiquei muito assustada quando eu estive lá, porque, inclusive, quando nós estávamos chegando para fazer um trabalho numa das casas espíritas, o rapaz que nos conhecia, né? Ele veio nos encontrar na estrada, aí pediu que nós fôssemos à casa dele, porque a esposa dele estava com depressão e precisava de uma conversa, né? Nós fizemos antes um atendimento fraterno. É muito difícil, né, gente? Num lugar em que os centros espíritas não são iguais ao Rio, que tem um em cada esquina, né? Num lugar isolado em que a pessoa fica ali só plantio, casa, né? A família, e aí por isso esse alto índice, tá? Continuando aí, a gente vai entrar um pouquinho na parte doutrinária, né? Mostrando que essa incredulidade, como Kardec trouxe, né, aqui nos itens 14, 15, que vai provocar, né, essas ideias materialistas, né, e são estimulantes para o suicídio. E elas vão produzir exatamente essa covardia moral. Eu adoro essa fala do Hamed, quando ele diz que o que a gente chama de sofrimento é simplesmente resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existem prêmios nem castigos, somente as consequências dos nossos atos, né? Então, ele tem mais à frente, ele diz que nós temos duas opções: ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente nunca perde com essas dificuldades, né? E aí Kardec continua dizendo para a gente no Evangelho que homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, né? E aí eles começam com os questionamentos. O que a gente pode dizer para ele para desviar essa ideia? Que compensação a gente poderia oferecer? Que esperança a gente podia dar? Por quê? Para eles, nada além do nada, tanto faz aqui como lá no mundo espiritual. Na verdade, o caminho para eles é difícil escolher, então a opção
por cometer o suicídio é exatamente querer fugir desse sofrimento, né? Acreditando que ao chegar ao mundo espiritual não teremos sofrimento, né? Então, esse materialista, como Kardec diz para nós, fica complicado, né? Você, você convencê-lo de que a vida continua, de que você não morre, né? Fica complicado. E aí, mais adiante, Kardec vem exatamente lembrar que a doutrina espírita vem demonstrar que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo, no decorrer da nossa evolução, que é a meta, através das nossas vidas sucessivas, dessa lei de causa e efeito, vai trazer para nós o quê? Essa certeza de que tudo passa, né? De que nós podemos nos desvencilhar de tudo isso, que com certeza nós mesmos construímos, né, gente? A gente tem essa certeza, não é verdade? E aí, continuando, a gente percebe, né? O homem percebe que a vontade que usou para caminhar nos atalhos do egoísmo, do orgulho, é a mesma, né? A mesma caminhada que ele pode eliminar, subordinando-se resignadamente, né? Com as consequências difíceis. É difícil, né? Você pensar assim, mas eu acredito que todos nós que estamos aqui juntos, né? Com todo o conceito, todo o conteúdo da doutrina, nós já entendemos que essas condições difíceis e desagradáveis que estão detonando aí na nossa escolha atual, elas têm uma razão de ser, elas não são por acaso, né? Então, quando a gente tem essa consciência, nós vamos fazer esforços para fazer o melhor hoje, para construir um futuro mais tranquilo, mais adequado, né? Mais equilibrado, né? Lembrando ainda, né, que não estamos sozinhos, né, gente? Ninguém fica sozinho. No mínimo, o nosso guia espiritual, nosso protetor, nosso anjo da guarda, né? Que é sempre um espírito mais elevado do que nós, não é verdade? Não é isso? Então, todos, encarnados e desencarnados, são auxiliados, né? E a gente precisa ter confiança e a certeza disso. Quando a gente está num momento mais de conflito, de desafios, a gente percebe esse auxílio muito tranquilamente. Jurema, eu vou até que horas? Não, pode seguir, mais um pouquinho. Tá. São, Você são quer que eu 8 vá direto, que eu fale tudo e depois a gente abre A aí? gente costuma fazendo assim, você vai até o Tá final, ótimo. aí a gente sai do PowerPoint e Da a gente apresentação. vai. Tá ótimo. Tá bom demais. Então, aí a gente vê que não estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre acompanhados pelos nossos companheiros que gostam de nós, e graças a Deus nós temos mais amigos ao nosso lado do que inimigos, né? Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus nos falou. Pode seguir, então, né? Então, essa condição, né, que a gente tem. E aí vamos lembrar daquela questão famosa 943, né? De onde é que nasce esse desgosto pela vida, né? Que se apodera de certos indivíduos. Quando Kardec responde que é efeito da ociosidade e da falta de fé, ele está lembrando para nós que trabalho não falta, né? Então, quando eu ocupo, a minha mãe sempre dizia assim, ó, mente vazia é a oficina do diabo, né? Mamãe sempre dizia para a gente, ocupa a cabeça para não pensar besteira, né? Então, essa ociosidade, e a gente percebe, né, que muitas vezes a criatura faz até esforços para se ocupar, né? Então, é preciso lembrar o que os espíritos disseram para aquele que exerce as suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se passa mais rapidamente. É verdade. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida
e mais durável que espera. Então, na verdade, quando você se ocupa do outro, você esquece aquilo que está te incomodando, né? Então, o objetivo do trabalho no bem, de estarmos juntos, agora estudando, é exatamente trabalhar por cada um de nós, né? Para que a gente possa encontrar nessa tarefa um bem útil, né? E, com certeza, encontrar essa felicidade, né? E a gente traz uma outra questão importante do Livro dos Espíritos, que é a 944, né? O homem tem o direito de dispor a sua vida, porque a maioria diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? Exatamente essa fala eu já escutei bastante, né? Mas os espíritos dizem que de jeito nenhum, porque se Deus é o Senhor de nossas vidas, só Ele tem esse direito, né? Então, esse suicídio voluntário é transgressão da lei, não tenhamos dúvida disso. Porque se Ele que nos dá a vida, só Ele é que tem o direito de tirar, ok? Então, essas duas questões do Livro dos Espíritos são questões importantes para que a gente possa refletir sobre esse ato voluntário que é o suicídio, ok? E aí, depois disso, a gente vai lembrar do livro Céu e Inferno, que é um livro que a gente estuda sempre, que ele é importantíssimo, né? Que vai trazer assuntos para a nossa vida também bastante adequados, né? E os espíritos dizem lá, através de Kardec, né? Que, em regra, o homem não tem o direito de dispor sobre sua vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente sobre pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a essa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências, não tenhamos dúvida. Né? Se ele agiu deliberadamente, ele vai sofrer as consequências e vai ter que arcar com tudo isso, certo? A lei é de causa e efeito, né? Continuando um pouquinho mais, ele vai adiante, né? Kardec vai adiante, né? Citar motivos que o Espiritismo vai nos trazer, opondo-se a essa ideia, né? E ele nos diz o seguinte: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto, tudo isso é do céu e inferno, tá? Tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra, isto é, quanto mais resignado tiver sido nos seus sofrimentos e infortúnios. E ele continua, pode passar, Jurema, que é a continuação. A certeza, né, de que, abreviando seu viver, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair no outro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. Então, quando o homem tem essa certeza, ele vai assim, evitar, né, ter esse desatino e vai se resignar, vai se acalmar diante das suas dores, dos seus infortúnios. Isso é o céu e o inferno nos trazendo, tá? E aí eu trouxe os 6 alertas, né, do André Trigueiro, que ele traz assim para nos alertar com relação a esse comportamento suicídio, né? Por exemplo, frases de alerta. Existe um mito que as pessoas assim, aquele que fala, né, que está querendo chamar a atenção, né? Na verdade, ele não quer se matar. Na verdade, ele quer acabar com o sofrimento, mas que ele não quer se matar não é verdade, como diz o André Trigueiro, né? Isso não é verdade. Falar sobre isso pode ser um pedido de ajuda.
E ele fala que essa fala é da Mônica Macedo, tá? Então, o André Trigueiro vem dizer para a gente prestar atenção, que às vezes a criatura fala não é porque ela não vai fazer, mas ela quer um pedido de ajuda, ela está pedindo ajuda. Mudanças inesperadas. Às vezes a gente vê uma criatura muito fragilizada, né? E aí a gente vê uma depressão, outro problema qualquer, né? E aí a gente vê, de repente, ela fica toda alegre, ela fica eufórica, né? Então a gente tem que ter uma atenção para esse comportamento que mudou tão de repente na vida dessa criatura, né? Porque a gente pensa assim, que depressão é só aquela pessoa que fica lá quietinha no canto dela no escuro. A euforia também denota a depressão, tá, gente? Então é necessário que a gente tenha esse cuidado. Um terceiro ponto é exatamente a depressão e as drogas, né? Importantíssimo salientar isso, né? Eu me lembro que um companheiro da época que eu tinha um ente querido internado, né? Nós estávamos sendo acompanhados por um psiquiatra de muito nome, né? Ele já estava há quase 30 anos limpo, ele era um psiquiatra. Quando ele fraquejou, ele ficou tão desesperado que ele cometeu suicídio, tá? Que ele não aguentou a vergonha do uso da droga, né? Então, isso aí é uma coisa séria, né? E porque, na verdade, elas andam juntas, né? É preciso ter atenção bastante. Outra coisa é aquela frase, né? Ah, pode não ser só aborrecência, né? Então, é lembrar que esse índice com relação aos jovens cresceu bastante. O jovem sofre também, tanto quanto o adulto, né? É necessário a gente refletir que eles são espíritos, né, gente? Espíritos, né? Outra coisa, quando ele fala preto no branco, é dizer para a gente que somente 15% dos gravemente deprimidos vão se suicidar. Mas a depressão severa continua sendo a maior causa, mas não necessariamente o depressivo vai cometer o suicídio, né? Então, a gente precisa ter atenção para essas frases, né? Frases feitas, né? E, por último, seria aquela, bom demais para ser verdade, né? Essa, novamente, de melhora, né? Muitas vezes a criatura é depressiva, de repente ela muda, né? De repente ela se volta a trazer um novo objetivo, alguma coisa desse tipo, e aí quando a gente busca o porquê daquilo, não se encontra, é subitamente, né? E ele diz, então, que é importante acompanhá-la para garantir que ela não tentará, tá? Isso é importante também. Bem, aí ele traz assim algumas prevenções que eu acho isso aí muito importante. Dentro dessas prevenções, ele traz as coisas importantes. Por exemplo, evitar o isolamento nos momentos de dificuldade. Se for alguém que você tem acesso, né? Na hora que souber dessa dificuldade, liga, manda mensagem, marca um encontro, né? Acreditar que sempre haverá um novo dia, né? Sempre haverá uma nova oportunidade. Conversar sobre os problemas que está enfrentando, né? Porque às vezes você conversando, você escuta o problema, mas escuta de outra maneira. O CVV é muito comum, você, quando ouve o problema, você retorna para o companheiro, que aí ele vai ouvir aquilo que ele falou de uma outra forma, né? Conhecer sobre a realidade espiritual, o trabalho no bem, essa religiosidade, não precisa ser espírita, mas ter uma religiosidade, né? Recorrer às centrais telefônicas de socorro, como principalmente o CVV, e buscar esse apoio médico e psicológico, né? É importante, né? Outros fatores de risco, né? O transtorno mental, não é isso? A gente vê aí, principalmente a depressão, perdas recentes, né? Tem criaturas que perdem aí seus entes queridos, né? E o filho, a filha, o marido, enfim.
uma perda recente. Eu tive uma amiga que, quando a cachorrinha dela morreu, ela ficou tão depressiva que ela só não desencarnou. Ela depois veio até a desencarnar, mas ela ficou tão isolada, tão afastada de todo mundo, que ela não abria o seu quarto. A gente ia lá, era tudo escuro, eu conversava com ela, puxa, abre a cortina, mas era difícil. E aí a gente não pode avaliar, a gente vai falar sobre isso, né? Restrições impostas pela perda da saúde. É outra situação complicada, né, gente? Você não pode avaliar como a criatura vai avaliar receber uma notícia que está com câncer, né? Outra doença qualquer. Então, é preciso que a gente perceba isso e procure auxiliar essas pessoas para que não cheguem a esse desespero, né? É importante que a gente fique atento, tá? E aí, André Trigueiro vem exatamente falar para nós um assunto bem importante, que é sobre a depressão, né? Ele diz para a gente que travar guerra contra a depressão é lutar contra si mesmo. É importante saber disso antes das batalhas, quer dizer, você precisa ter ajuda, né? Depressão não é qualquer coisa, não, porque às vezes a pessoa diz assim, a pessoa está lá depressiva, por que que não vai trabalhar no centro? Não é tão fácil assim, não, gente. É muito complicado. Então, é preciso a gente levar a sério, é preciso a gente entender aquele estado daquele nosso companheiro, tá? E é outra coisa importante, é aquilo que eu falei anteriormente. A gente não pode medir com uma única medida o sofrimento alheio, gente. Não podemos, né? Esse caso que eu contei da cachorrinha, até tinha muita gente, que bobagem, uma cachorra é uma cachorra, para ela é importante, tá? Então não se pode julgar nem tirar conclusões. Os sentimentos, eles são individuais, tá? Então, na vida, há muitos momentos de angústia, de solidão, né? Mas o que que a gente tem como recurso importante? A prece, a vigilância, né? É importante, nós podemos aliviar muitos desses males do pensamento. Até nós que estamos aqui naquele momento mais difícil, né? Vamos fazer o uso desse recurso fabuloso, né? O vigiar e orar é muito importante. Por isso que é importante fazermos as nossas preces ao acordar, na hora que a gente deita, né? Nos momentos em que a gente achar necessário. Por quê? Porque aí, quando eu tenho esse recurso assim já programado, né? já como algo fazendo parte da minha vida, naquele momento angustiante, eu não fico batendo cabeça sem saber eu fazer uma prece, né? Porque no momento mais difícil, se eu não tiver essa prática, eu não vou saber fazer uma prece. Eu não podia deixar de falar da mãe de Jesus, né, gente? A mãe de Jesus, Maria resgatando almas, né? O primeiro que ela resgatou foi Judas, né? E ela, né, jamais perdeu a confiança. Eu fico pensando no comportamento desse espírito tão iluminado, tão elevado, né, vendo seu filho ser crucificado. E ela aceitou com renúncia, né, com indescritível dor. A gente não imagina a dor desse coração, né? E aí ela passa a se dedicar aos sofredores. Olha, lá no livro de Ivone Pereira, que é um livro maravilhoso, é um livro que todos nós devemos ler, é um livro que trata não de sofrimento, mas que trata de vida e fala da reencarnação, né? A obra de Ivone vai descrever exatamente a amorosa, eficiente assistência aos suicídios, atuando diretamente e, sobretudo, por intermédio da Legião dos Servos de Maria, organização vinculada ao Hospital Maria de Nazaré. Então, Ivone relata, né, nesse livro esse socorro, né? E os companheiros Jerônimo, Camilo, né, Mário Sobral, eles falam o quanto eles eram dignos, né? Eles ficavam assim, não é digno na palavra, quanto eles eram tratados com respeito, e eles duvidavam, será que nós somos dignos desse respeito todo, né?
Eles ficavam até um pouco envergonhados de ver o carinho do tratamento, né? Isso é maravilhoso. Lembrando que ninguém fica desamparado, né, gente? É isso. Então, a gente precisa, como Maria faz e tantos outros espíritos, ajudar com respeito, né, gente? Sempre ajudar. Reconhecer que o outro é quem reúne as melhores condições para saber e decidir o que mais lhe convém. Isso em tudo na vida, né? Eu não posso decidir pelo outro. Facilitar que o outro encontre as suas condições internas. Isso eu posso fazer. Eu não posso fazer por ele, mas eu posso facilitar para que ele possa encontrar essa saída, não é verdade? Eu posso tratar o outro como igual e levá-lo em consideração. Então, eu preciso ter consideração com aquele que está a caminho comigo. Dar valor ainda a todos os pensamentos e a todos os seus sentimentos. Desrespeitar o outro é julgá-lo incapaz, ignorante, é fazer por ele. E essa é a última coisa que a gente precisa fazer, tá? Então, esse respeito é primordial, é importante, importante saber que eu não posso, de jeito nenhum, resolver o problema do outro, mas eu posso, sim, trazer elementos, né? Elementos que eles possam refletir e fazer uma outra escolha. Isso nós podemos fazer, com certeza. Tá bom? Já aí caminhando para a nossa conclusão, né? Eu gosto muito dessa gravura em que Jesus está ali auxiliando alguém, né? E é uma figura de Jesus, né? E aí a gente traz também ainda uma fala lá de tudo isso que nós pesquisamos, né? Compreender incondicionalmente os que procuram ajuda para que eles possam encontrar novas razões para continuar a viver. Com isso, estaremos combatendo as causas mais profundas da atitude autodestrutiva, né? Então, sabendo ajudar, gente, nós podemos evitar muitas vezes esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de solução para alguns companheiros. Enfrentemos a vida, o Hamed falando para nós. O problema pode não ser tão grave quanto a nossa imaginação o pinta. Quem sabe, se esperarmos um pouco mais, exercitando a paciência, a resignação, a dificuldade não toma outro rumo. A doença não recebe o remédio correto. O desgosto não tem o consolo necessário. Depositemos a nossa confiança em Deus. Ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço. Então, muitas vezes, o companheiro ele vai ver a solução um pouquinho depois, ele já vai perceber que foi resolvido. E aí ele vem o lamento, né? Vem o lamento. Puxa vida, se eu soubesse, não tinha feito isso, né? E aí o nosso Herculano Pires vai nos explicar o que é resignação, porque resignação não é cruzar os braços, não, gente. Resignação não é conformismo, não. É uma compreensão inteligente, tá? Na verdade, do jeito que se entende como conformismo, ela é inativa, ela deixa o homem sem movimento. Mas essa resignação que a doutrina fala, ela é inteligente, ela é ativa, tá? E aí, com isso, ele vai se movimentar, né, nesse processo de se equilibrar, de mudar de ideia, de escolher outras coisas mais importantes para a sua vida, né? A resignação ou aceitação ela é ativa, enquanto que o conformismo é passivo e inconsciente. Então, gente, para a gente completar nossa fala, a gente tem que sempre lembrar, não só para nós, mas esses companheiros equivocados, né? Que tem um médico aí que trata da gente, trata da nossa alma, porque ele falou para nós, né? Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos
e venho salvá-los. Então, com esse médico, gente, ninguém fica doente, ninguém escolhe equivocadamente. É preciso confiar que Jesus, quando ele falou que ficaria conosco, ele ainda está conosco. Ele não está lá e a gente aqui, ele está conosco, junto a nós. Na minha vida, enquanto eu passava por algumas crises, né? Para mim, eu fazia o meu mantra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E com isso, eu conseguia entender que Jesus estava ali do meu lado, me ajudando a carregar aquele fardo pesado, né? Aquela dificuldade, trazendo remédio para a minha alma. Então, a gente tem muitos recursos, a doutrina nos ensina muitas saídas, né, gente? E vamos confiar sempre. Quero agradecer por me ouvirem, né? E vamos conversar então, né, Jurema? Vamos. Olha, Ana, muito obrigado, né, por trazer para nós esse alerta, né, e trazer para nós tudo que a doutrina trouxe sobre esse assunto, né? Porque nós sabemos que no passado, todos esses assuntos que tratavam do suicídio, mesmo da loucura, eram assuntos tabus, não é? Não Exato. tratados na família, nem na sociedade. Era uma coisa muito grave, tanto que não haviam as pessoas que se suicidavam não podiam ser enterradas em terreno santo. É verdade. Quem lutou muito contra isso foi o doutor Bezerra de Menezes, quando ele É, isso estava mesmo, bem lembrado. em cargo importante administrativo. O doutor Bezerra lutou muito para que houvesse cemitérios públicos que não tivessem sido ligados à igreja, e tal, porque todos eles eram ligados à igreja. E não se podia enterrar as pessoas suicidas. Era um problema sério para a família e um problema sério de saúde pública, não é? Então, depois de um certo agora, você vê o André também falar isso, né? Nós temos que falar muito, muito sobre esse assunto, porque envolve a todos nós, né? As pessoas mais próximas, todos nós passamos por tudo isso. E a doutrina, ela trouxe, como diz o Chico Xavier sobre Dona Ivone, né? Que a obra de Dona Ivone, esse livro, está ele aqui, ó. Olha ele aqui pertinho de mim. Ele é maravilhoso, né, Jurema? Então, porque tem umas partes aqui que, quando eu leio duas, três vezes, sempre choro. Sempre choro. Aquele momento em que a caravana, né, Servos de Maria, entra naquela região, naquele local, né, e todos eles de branco, com aquele escudo azul, porque para mim é a misericórdia divina chegando, né, que nunca falha, chegando na hora certa, porque cada um tem que passar pela lei divina. O suicídio é uma lei, quer dizer, não se pode, né, atentar contra a sua própria vida. É uma lei da natureza, é uma lei divina. E as consequências são graves, né? Como você infringir qualquer lei. Imagina uma lei divina dessas. E aí, eu sou muito, me emociono muito esse momento de Dona Ivone falando de. O Chico Xavier falou que Dona Ivone traz esse livro tirou o véu daquele assunto que era tão mal conduzido, né, mal visto, e a doutrina espírita, eu vejo, né, o movimento espírita, sempre ali com os livros de Dona Ivone, trabalhando essa questão. Eu mesmo já fiz muitas palestras sobre esse assunto, é um assunto difícil, o computador queima, a voz some, olha, acontece de tudo. Mas é necessário que a gente tenha muita persistência, porque são crianças, eu faço parte de um grupo de prece que eu estou, assim, impressionante, né? Nesse grupo tem muitos médicos, professores, é um grupo muito grande, e essa semana mesmo, acho que foi há 2 dias,
uma criança, um menino de 13 anos. Quer dizer, é muito doloroso isso. Né? Bom, eu quero, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo, quero passar a palavra para o Augusto, para alguns comentários dele. Sim, sim. Nós temos, toda vez que tocamos nesse assunto, nos remete a uma reflexão profunda do processo reencarnatório, porque na realidade ninguém renasce para sofrer, e sim para compreender as causas do sofrimento. Nós precisamos deixar de fazer a pergunta do porquê e trocar para o para quê, porque existe sempre uma razão, porque a vida que temos é o efeito da que levamos até aqui. Nós precisamos entender, e a doutrina espírita é pródiga em nos alertar, desde a mais tenra idade no processo reencarnatório, que nós somos espíritos e, portanto, temos uma imortalidade e uma promessa de uma perfectibilidade que Jesus, o Espírito maior, em termos da perfeição, nos trouxe como esperança e como destino. As vicissitudes são sempre responsabilidade, melhor dizendo, de nós mesmos. Mas nós precisamos de nos educar. A educação é muitas vezes confundida com uma instrução. E nós formamos doutos em assuntos intelectuais e muitas vezes esquecemos que a moral é fundamental, porque a intelectualidade vai levar a compreender as questões morais com mais facilidade. Por isso, nós precisamos do amparo da, da, da ciência da imortalidade. E essa imortalidade nos traz sempre um presente. Não viver do passado, nem pensar no futuro. Porque uma coisa é consequência da outra. O presente é consequência do passado, o futuro será do presente. Então, que a gente viva um momento buscando burilamento, recomendado por Santo Agostinho, no autoconhecimento. O autoconhecimento não basta nos inserirmos nos conceitos de que todo mundo é egoísta, todo mundo é orgulhoso, todo mundo é vaidoso. Não. Em que momento eu, Augusto, sou egoísta? Em que momento eu, Augusto, sou orgulhoso? Em que momento eu, Augusto, sou vaidoso? Se eu fizer uma reflexão das minhas atitudes que me levaram a um resultado nem sempre bom, eu vou fazer o autoconhecimento, o burilamento. A resignação ela tem que ser positiva, como Joana nos recomenda, como Ana colocou de uma maneira brilhante, no sentido de que eu sou, ou melhor dizendo, eu estou nesse momento com esse comportamento que me trouxe consequências. Mas se eu tenho a imortalidade do meu ser como objetivo evolutivo, eu vou trabalhar as questões que vai fazer com que eu continue caminhando melhor, passos firmes, como recomenda Jerônimo, nosso guia de Tia Neuza, para frente, para o alto, com Jesus no coração. Colocar Jesus na vida de nossos filhos, colocar Jesus na nossa vida, imitá-lo. Se ele é o guia, ele sabe o caminho. Se ele é modelo, é a perfeição que eu pretendo alcançar. Então, Ana, muito obrigado. Cada vez mais a gente sabe que o processo educacional ela não pode deixar de lado o espírito imortal, porque é por isso e para isso que aqui estamos. Muito obrigado. Vou passar a palavra para Pedro Paulo. Pedro Paulo, quer fazer algum comentário? Não, ela fechou com chave de ouro aí, falando sobre a Ivone Pereira. Realmente é um livro para a gente estudar, né? E o suicídio, nós já tivemos na nossa família, entendendo? O suicídio é uma perda, um sentimento de falência, tá entendendo? Eu tinha 15 anos, mas a minha mãe fez tudo o que pôde para que a pessoa não fosse a essa situação, mas uma mediunidade que chegou aos 66 anos de idade, católica, apostólica romana, e todos os espíritos que apareciam para a nossa avó eram os suicidas da cidade, entendeu? Mas a gente tem que orar muito para esses companheiros e, quando chegar até nós,
seguir aí essas instruções do nosso companheiro Trigueiro. O Gerson Monteiro também tem um livro sobre isso, entendeu? Tem um outro livro da Federação sobre o suicídio. E a gente orar muito, principalmente para os jovens que estão sem perspectivas, entendeu? Os lares desestruturados se formam, não tem colocação, não tem emprego, dá continuidade àquilo que ele estudou, praticar, etc, etc. Quer dizer, é um universo, é uma porta aberta para eles. Como Jesus disse, tem a porta estreita e aberta. É muito complexo. Como a Jurema falou, é um assunto que a gente tem que estar sempre comentando, falando, estudando, né? E a gente procurar fazer a nossa parte. Minha querida irmã, muito obrigado. É sempre bom ouvir desses assuntos, porque a gente aumenta a nossa responsabilidade em todos os sentidos. Que Jesus te abençoe. Passo então para a Nádia. Obrigada, Ana Maria, foi ótimo, eu gostei muito. Me impactou aquela figura que eu já tinha visto, de Jesus levantando aquele jovem. Aquilo ali eu até fiquei muito emocionada com essa imagem. Na verdade, a gente leva, né, para o jovem, mas há um momento que eles estão vivendo muito, muito sério, né? Em que há uma certa descrença entre eles, né? Não sei se é faculdade, escola, eu não sei. Então, o nosso trabalho hercúleo da infância, né, de dar o primeiro passo, e depois eles vão fazer as escolhas deles, são sempre assim, né? Nós estamos muito preocupados com o esvaziamento dos jovens nos centros espíritas. É uma preocupação, esse aumento do suicídio, principalmente entre os jovens, é uma preocupação muito grande, mas o meu conceito, eu acho que é justamente colocar Jesus nesses corações. Por isso que aquela figura me impactou, porque quando a gente tem a fé, ela sustenta, né? Ela levanta e ela traz aquela coisa, isso vai passar, né? Te traz uma força de que realmente eles não. O problema existe, né? A depressão existe, como o Divaldo falou, é o mal do século. A gente não pode negar isso. Estão aí, está com muito sofrimento no ar, né? E a gente não vê uma sustentação, a não ser mesmo a fé. Né? Os órgãos públicos, eu não vejo assim, eu vejo o CCVV, não sei o quê, mas eu não vejo uma mobilização na medicina que possa auxiliar tanto esse crescimento desse suicídio. E isso me angustia um pouco, né? Mas de qualquer forma, o seu estudo foi muito bom, foi um alerta para nós e é o tal negócio, a gente tem que aumentar a nossa fé dentro do lar, para que aqueles que estão à nossa volta, né, também não caiam, os jovens, né? Eu sou mãe de um jovem que precisa realmente desse apoio, né? E desse evangelho dentro do lar. Obrigada, Ana Maria. Nós estamos assim com um horário um pouco avançado. Eu vou pedir à Cristina para fazer suas considerações e também a nossa prece final, né? Convidando a todos para na semana que vem. Eu não posso confirmar ainda com você a palestra de segunda, mas que vai haver, se Deus quiser. E agradecer a presença de todos, principalmente da Ana Maria, que se esforçou. Eu sei que foi uma luta, tem seus desafios, né, Ana? Muita coisa, né, menina?
parece até que eles disseram assim. Eu estava tão angustiada, porque eu toda hora eu estou aqui fazendo sinal, achando que vocês estão me vendo, porque eu acho que o visual ele é importante, né? Então, assim, mas eu fiquei muito triste por isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, não, eu não vou desistir, eu vou fazer com câmera, sem câmera, no celular, em qualquer lugar, a gente vai fazer, vamos fazer. Eu aqui quero agradecer aos companheiros, viu, Pedro Paulo, Muito bom. tá? Porque com certeza é um assunto também que me angustia muito. É um assunto que, como você bem lembrou, Nádia, os jovens, né, Pedro Paulo, ele está sem um objetivo na vida, né? Não tem emprego, acabou a faculdade, fica batendo cabeça. E é preciso que a gente tenha muito cuidado com esse olhar. A nossa mocidade, eu ontem fiquei sabendo, eu não trabalho com um grupo de mocidade, né? Não sou evangelizadora, mas ontem eu fiquei sabendo que nós recebemos 15 jovens. Isso é um progresso, gente. Isso é uma alegria. Olha, Não é? E ficar com esse jovem lá na casa espírita, é o que eu falei para a responsável. Vamos fazer tudo para que eles permaneçam, não é? Para que eles consigam compreender a doutrina, para que eles tenham essa compreensão, né, como falou bem o Augusto, essa compreensão do nosso planejamento, do que eu vim fazer aqui, isso é primordial, gente, não é? Vamos em frente, vamos continuar falando do assunto, que agora a gente pode, com certeza, fazer a nossa parte. O espírita, às vezes, ele é muito tímido, mas a gente não pode ser tímido em determinados assuntos. A gente precisa, sim, fazer a nossa parte, não é verdade, gente? É isso. Eu quero agradecer de coração, tá? que agradecemos muito o seu esforço, a sua presença. E pode botar seu nome, já está aqui sendo agendado também para um segundo momento, tá? Você já foi Tá aprovado. bom, O teste foi aprovado no teste. Tá bom? tá bom, Para a tá bom. Cristina. Cristina, você faz a nossa prece também. Tá bom? Primeiro, eu vou agradecer a Ana nesse estudo que ela trouxe para a gente, tão completo, tão detalhado, inclusive atualizado os números, as estatísticas, que é até bom, serve de um alerta para a gente, né? Para a gente pensar sobre esses assuntos, porque esses assuntos tocam muito a nossa alma. Aqui na minha família, parente muito próxima a mim, tentou se suicidar 3 vezes. É uma coisa muito delicada, muito sofrida, porque a pessoa que está envolvida com a depressão sofre, mas quem está ao lado Bom, sofre junto. Realmente é um sofrimento familiar, assim, vamos dizer, uma doença familiar, né? Então, é bem difícil superar e conversar sobre esse assunto de uma forma tão abrangente como você apresentou, né, com o André Trigueiro, o Hamed, todos eles, com muito detalhe. Gostei muito, apreciei muito o seu estudo, muito completo, viu? Obrigada. Então, hoje, vamos fazer a nossa prece, lembrando exatamente desses suicidas, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, colocando em primeiro lugar o nosso sentimento, a nossa amorosidade, a nossa compaixão, que possamos levar esses sentimentos suaves, as nossas vibrações mais puras possíveis ao Mestre Jesus, para que ele possa levar essas vibrações a esses espíritos que passaram por esse grande sofrimento, que eles possam ser acolhidos pela Mãe Santíssima, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, que a nossa prece possa alcançar aqueles que estejam mais precisando das nossas preces, que possamos levar até eles todo o nosso amor, toda a nossa amorosidade, que eles sejam atendidos e, de alguma forma, aliviados nos seus sofrimentos. Agradecemos esse estudo, a Ana Maria, a todos que aqui estão, e agradecemos principalmente a Deus a oportunidade desse estudo, dessa segunda-feira, tão proveitosa para os nossos espíritos.
Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Nós Obrigada, Ana. a presença de todos, nos despedimos. Segunda-feira, às 19h30, estaremos aqui. Bye, bye para todos. Eu Boa não noite para todos. Fiquem eu com Boa Deus. noite. Uma boa semana, hein? Boa noite. Beijo. Deus. Boa noite. Ana, mais uma vez. Tchau. Boa noite. Obrigado, hein? Foi muito boa a palestra. Obrigado. Boa Boa noite. noite, Fernando. Boa noite, Boa noite, Leonor. Fernando. Ângela, boa noite. A dona Mercedes, um abraço. Boa noite, tchau, Lucinha. Tchau, Fernando. E uma boa noite. Tchau, tchau Pedro Tchau, Paulo. tchau. Muito obrigado aí. Foi muito boa a palestra. Obrigado. Obrigada.